título da mensagem que eu quero compartilhar ao teu coração é algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu preguei esses dias na igreja uma mensagem com esse mesmo tema, e Deus continua falando comigo sobre isso. Essa não é a mesma mensagem, mas é a continuação do som, do enredo que Deus tem falado no meu coração, aquilo que Ele deseja fazer por meio de nós, a reação de quem tem tudo. Lá em João 1,16 diz o seguinte: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Quantos receberam Jesus no seu coração? A Bíblia está dizendo que você recebeu plenitude. Você sabe o que é plenitude? Plenitude é o que dá e sobra. Plenitude é quando você não tem falta de nada. É pleno. Você não sente falta de alegria, não sente falta de paz, não sente falta de companhia. Você não sente falta de nada. Isso é plenitude. Quando você não sente vontade de buscar nada para te completar. Sabe por quê? Porque você se sente absolutamente completo. E a Bíblia chama isso de presença de Jesus. Quando vocês receberam isso, quando vocês receberam Jesus, vocês receberam da sua plenitude. Em Hebreus 12 há uma mensagem sobre a nossa responsabilidade. E o texto diz o seguinte: vocês chegaram até Jesus, chegaram até a plenitude, chegaram até a graça, chegaram num lugar na vida de vocês que vocês não têm falta de nada. Pode faltar emprego, pode faltar carro, pode faltar companhia, pode faltar aquele namoradinho que você está orando há muito tempo, pode faltar qualquer coisa, mas você não tem mais falta de nada, porque quem tem Jesus tem tudo. Vocês chegaram nesse lugar. Vocês terão instabilidades na vida, mas vocês têm Jesus, é uma rocha firme sobre seus pés. O mundo de vocês não vai desabar nunca mais. E se você, por algum motivo, deixar esse mundo por causa de qualquer outra coisa, você estará ainda melhor. Porque agora, ter tudo significa viver todos os dias aqui com Jesus e estar com Ele por toda a eternidade. E ver o plano completo de Deus. E aí o texto diz: chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. A plenitude já existia, mas a aliança trouxe a plenitude para dentro de nós. A aliança trouxe Jesus, que é tudo, para o nosso coração, para as nossas palavras, para os nossos sonhos, para os nossos sentimentos, para as nossas vontades. E um dia a gente falou: vontade você não manda mais na minha vida. Um dia você falou: mente, você e todas as suas estruturas de pensamento não manda mais. Você agora é de Jesus. E você recebeu a nova aliança com Deus. E você se tornou simplesmente casa de Deus. Não é que Deus te visita, não é que Deus aparece de vez em quando para dizer alguma coisa boa. Ele mora em você. E o texto diz: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Quantas coisas Deus fala para nós, e quantas vezes a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, e eu continuo sendo eu, sem que ela me transforme. O texto está dizendo: agora que você tem tudo, cuidado com a sua reação diante de tudo que você tem. Queridos, para um pouquinho para pensar. A vida das pessoas gira em torno do que falta. Elas se desesperam de um lado para o outro. Elas sentem que precisam de mais uma conquista, mais um carro, mais uma casa, mais uma posição, mais um trabalho, porque está faltando alguma coisa. E eles buscam como se isso fosse completar. E no desespero da lacuna, no desespero do que falta, as pessoas se tornam vulneráveis. E aí, quando chega um convite, uma balada, uma bebida, ou até mesmo ficar em casa, ouvindo uma música triste, e se sentindo nada, as pessoas estão vulneráveis, porque qualquer convite é aquela sensação: eu vou ter um pouquinho de prazer, eu vou ter um pouquinho de sentido. Aquelas pessoas que estão buscando aprovação o tempo todo, porque falta afirmação, falta alegria, falta segurança, falta amor, falta companhia. E elas estão de um lado para o outro, as pessoas estão lutando para ter algo que falta e não encontram. E por isso que elas se submetem a estar num lugar
que sem entorpecer não fica ninguém lá dentro. Estar no lugar que, se a sanidade não for afetada, ninguém continua naquele lugar. E por isso elas estão vulneráveis. Você ouviu dizer de uma tragédia que ceifou a vida de 238 jovens até agora. Mas essa tragédia acontece quase todos os dias na nossa nação. Hoje mesmo, eu li uma notícia. 4 jovens em Maceió saem para curtir o carnaval numa cidade do Rio Grande do Norte. E no meio do caminho, a vida desses 4 jovens foram ceifadas. Como alcoólico, ano passado, na nossa cidade, havia um programa municipal antidrogas, que era feito por uma secretaria voltada para a juventude. E eles fizeram um negócio à tarde, uma rave. E dentro dessa proposta, Programa Municipal Antidrogas, nós fomos lá evangelizar. Vários jovens sendo carregados em coma alcoólico. Há poucos dias eu abri o jornal e eu não consegui me deixar, não consegui ficar sem, de alguma forma, me desesperar diante de Deus, porque tem alguma coisa que está acontecendo que nós precisamos fazer mais coisas para mudar. Um jovem de 21 anos, que está dentro de um motel com mais 3 pessoas, inclusive uma adolescente de 17 anos, depois de muito álcool, depois de Viagra, depois de lança-perfume, com 21 anos de idade, aquele jovem tem uma parada cardíaca dentro de um motel. A tragédia acontece todo dia, porque as pessoas estão vulneráveis em busca de alguma coisa que cura, que salva, que alegra, que dê prazer. E às vezes os 5 minutos de bobeira, tem alguém que está lá para matar, roubar e destruir. E sabe de uma coisa? Eu e você não somos melhores do que estes. A nossa diferença é porque a graça de Deus nos alcançou. E agora temos tudo, não estamos mais vulneráveis, ou não deveríamos estar, a qualquer convite, a qualquer proposta. A perca da sanidade, de avaliar que isso não é o melhor para mim. E qual é a nossa reação? Você tem um remédio para o buraco do coração das pessoas que vivem no nosso mundo. Eu e você. Isso é maior do que a cura da AIDS. Isso é maior do que a cura do câncer. Se você tivesse a cura da AIDS e do câncer, qual seria a sua reação? Você tem uma cura maior. Aquilo que o câncer não pode destruir. Você pode levar a vida que nem o câncer, nem a AIDS, nem a solidão, nem a arma de fogo pode tirar. Você tem a cura para a humanidade inteira. E você que não é mais vulnerável a qualquer convite, você pode transbordar vida na vida de alguém, até como gratidão, porque um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém trouxe vida para você e hoje você tem vida. Eu queria falar exatamente sobre isso. Queria falar sobre a reação de quem tem tudo. Reação de quem já recebeu vida. Por muito tempo as igrejas acharam que o melhor que ela poderia fazer era se cercar em 4 paredes, falar dessa triste realidade e orar. E ainda que a oração seja crucial nesse processo, enquanto temos vida, nós temos uma responsabilidade de fazer mais do que isso. Se você só pudesse orar, Deus ia cobrar de você só isso. Mas já que você pode fazer muito mais, Deus vai pedir contas a você de tudo que você poderia ter feito. Queridos, diante dessa verdade, é inadmissível que a minha e a sua vida seja trivial, seja cheia de futilidades, seja cheia de uma busca de algo que a gente já temos. Que faz algum sentido eu viver buscando algo que eu já tenho e reclamando da vida por alguma coisa que eu tenho, mas parece que eu não tenho? Não faz sentido. Queridos, Deus está fazendo muita coisa por meio daqueles que têm entendido isso. Deixa eu te dar mais uma notícia. Isso saiu no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Pode colocar a notícia aí na tela. Saiu ontem. As velhas baianas somem da passarela.
A velha baiana corre o risco de desaparecer, arrancada das fileiras de sua escola pela conversão às igrejas evangélicas. Você pode aplaudir o seu Deus? Na sua mão, Deus te deu poder para arrancar pessoas das fileiras do inferno. O que você vai fazer com isso? Isso significa que tem gente que pode morrer eternamente ou não, dependendo da sua atitude. Queridos, nessa igreja tem uma ex-rainha de bateria convertida. Nessa igreja tem um ex-organizador de carnaval que o ano passado recebeu a nossa documentação do bloco para falar de Jesus, e esse ano serve nessa igreja. Tem um jovem como o Robert, que ele foi impactado, não foi porque alguém falou para você, se você está bebendo, você tem que voltar para Jesus. Foi porque ele viu um grupo de pessoas sorrindo, que tinha uma alegria que ele não tinha, e ele ficou com sede, ele foi atrás, e ele procurou essa igreja, e hoje ele está servindo a Jesus. Isso está na sua mão. Deus te deu poder para isso. Tem carnaval em fevereiro, lá na avenida, lá no bloco. Fica tranquilo, não vai carimbar você não, fica em paz. Tá bom? Esse lugar aqui está certificado. Só entra aqui o que Deus permitir, amém? Então fica de boa que não vai acontecer nada. Pode olhar para cá. Querido, está na sua mão. Então a única opção de quem tem tudo. Eu queria olhar para uma história. A história de uma criança escrava. A história de um chefe de um grande exército. A história de um profeta chamado Eliseu. E o que Deus faz, eu posso aprender com essas pessoas. Então vamos lá. A única opção de quem tem tudo. Você recebeu um esboço para anotação. Você tem também uma Bíblia na sua mão. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. Celebre a palavra de Deus e abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. E você vai começar a marcar o que Deus falar com você, e você vai colocar a data, e você vai sublinhar, e a partir de hoje você vai ser alguém que vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: eu vou te riscar todinha, e a gente vai passar muito tempo junto. E quando você estiver lendo esse texto, você vai se lembrar do que Deus falou com você. 2 Reis, capítulo 5, e eu vou falando os pontos, e nós vamos ler esses textos. Eu vou falar aqui o primeiro ponto que eu aprendo com esse texto, e nós vamos ler os primeiros versículos. A única opção de quem tem tudo, perceber a doença dos heróis do nosso mundo. Perceber as doenças dos heróis do nosso mundo é a reação, a opção de quem tem tudo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Era alguém honrado, era alguém respeitado, era alguém valente, era alguém que as pessoas olhavam e falavam: eu quero ser como Naamã. Era alguém que tinha sorriso no rosto, era alguém que no seu povo tinha posição de destaque, mas por trás de uma armadura, por trás de um sorriso, por trás de conquistas sobre conquistas, por trás de honra, fama, por trás de prestígio e dinheiro, por trás de um lutador, por trás de alguém que nesse mundo luta para ser um sobrevivente ao caos, por trás de alguém que estava vulnerável a vários convites, porque parecia ser forte, havia uma doença terrível, terrível. Havia uma dor, havia uma enfermidade, havia morte. Queridos, semana passada a gente começou a falar de Jesus. A gente começou a falar que nós somos os agentes de entrega de esperança.
Estávamos num sábado. De repente Deus colocou no meu coração: convida quem quiser para ir falar de Jesus agora na balada. E uma galera falou: eu vou. Meia hora depois do culto, sem ter sem ter tido tempo para comer um salgado ou uma pizza ou qualquer outra coisa. Meia hora depois estávamos em uma avenida dessa cidade onde tem várias baladas. E nós começamos a andar. E estava cheio de gente parecendo que era feliz. Pessoas bem arrumadas, pessoas bem maquiadas, pessoas com sorriso no rosto, pessoas que faziam uma fila para entrar numa balada, gente nos carros, conversando numa noite agradável na cidade de São José. E eu paro para conversar com essas pessoas, e a expressão delas era: eu não preciso disso. De repente, tinha um jovem sentado numa guia assim, e tinha duas pessoas dentro do carro, duas mulheres e dois jovens de fora. Eu começo a falar de Jesus para ele, falo: querido, eu posso orar por você? Comecei a orar por ele. Ele aceitou a oração. Ele falou: eu vou na sua igreja. Ele percebeu que ele reconheceu que tinha uma doença. E por trás daquele sorriso eu vi que tinha uma doença, que não era perceptível a olho nu. Mas havia um raio-x espiritual que Deus coloca dentro de você, que há um clamor, um desespero por alegria de fato. Só que tinha alguém lá dentro, cega, e ela começou a gritar: vai orar para o capeta, respeita, a gente está bebendo aqui. Nem todo mundo quer receber a oração, mas por trás da rejeição a uma oração, há uma doença de morte no coração das pessoas. E a responsabilidade é nossa de chegar lá e dizer: existe cura para a sua doença, existe vida. Nós precisamos perceber, por trás do seu chefe, por trás do seu amigo de faculdade, que te chama para curtir uma noite juntos, há uma doença. E é responsabilidade de quem tem tudo, não julgar, não se sentir melhor, não achar que você já fez sua escolha, que é problema dele, que ele não vai para o céu e não quer Jesus, porque ele está doente. Você já viu que quando alguém está na cama, debilitado, há um sentimento de misericórdia nas pessoas do lado? Você faz o que não faz com pessoas sadias. Você busca pequenos objetos para que ela não se esforce. Por quê? Porque é uma percepção de quem está doente, aquela pessoa é importante, ela precisa de tratamento. É essa percepção que nós temos que ter diante das pessoas do nosso mundo. São heróis, são sobreviventes, são pessoas que lutam, são pessoas que têm conquistas pela metade, mas que têm dores que ela não consegue revelar muitas vezes para ninguém. Nós temos que ver. Queridos, olhem para os lugares onde nós vamos. Coloque a foto aí de Caraguá, por favor. Tem 3 fotos aí. A primeira foto é de Caraguá, está no slide. Nós estaremos nessa cidade amanhã às 2 horas da tarde. Essas pessoas estão curtindo a praia no feriado. Algumas delas juntaram dinheiro, sonharam com esses momentos onde elas estariam ali. Algumas pessoas falaram lá: talvez vou encontrar o amor da minha vida. Algumas dessas pessoas falaram: eu vou curtir tanto, eu vou curtir tanto, eu vou... Aquele volume alto de dor vai silenciar enquanto eu estiver sorrindo. E algumas delas já sabem que quarta-feira volta tudo a normal, mas elas não têm opção. E nós temos que perceber, por trás de cada pessoa, por trás de uma atitude ríspida, há uma doença incurável aos olhos humanos, mas aos olhos dos céus, aqueles que são doadores de cura estão nesse lugar. Você tem um remédio para a cura dessas pessoas. Pode passar a cidade de São Luís do Paraitinga. Próxima foto, por favor. Cidade do São Luís do Paraitinga. Olha o lugar onde nós vamos. Vai ter gente que vai ser arrancada desse lugar amanhã. Parece um formigueiro de gente, parece uma estatística, 180 mil pessoas.
Mas cada uma dessas pessoas tem uma história, tem um sonho, tem uma dor. Estão doentes. E nós só vamos lá porque lugar da cura é onde há doença. O simples fato de você estar aqui é porque você sabe que há doença e que você tem a cura. Segunda atitude, ser doador acima da sua dor. Acima da sua dor. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria a sua doença. Gente, quem que está falando? Quem está falando? Por favor, quem está falando? Uma criança escrava na Síria, longe de casa, talvez tirada da sua mãe. Ela não brinca, ela não corre, ela não assiste o DVD da Galinha Pintadinha, ela não assiste Procurando Nemo, ela não brinca no barro, ela lava copo, ela ouve toco o dia inteiro. Será que essa criança tinha sonho? Será que ela não via outras crianças brincando na casa de Naamã? As filhas de Naamã ficavam lá e elas estavam brincando, elas estavam crescendo. Pouca idade já sabia mexer no YouTube e colocar o vídeo que quisesse. Ensinava Naamã a mexer num DVD, porque ela já, criança pequena, mas tinha já se desenvolvido, porque recebeu educação, recebeu cuidado. Talvez essa menina tinha doenças, mas ela era uma escrava, então ela não recebia o mesmo tratamento de uma doente que vivia naquela casa. Mas de onde havia dor, surge cura. Sabe o que Deus falou no meu coração hoje? Enquanto o ministro de louvor, Luiz Arcanjo, trazia uma canção sobre a profecia, sobre a dor, sobre vencer a dor, Deus falou no meu coração: tem muitos profetas nesse lugar, e há muitos deles que estão calados por causa de dor. Tem muitas bocas fechadas para profecias, mas abertas para reclamações. E Deus dizia para mim: as bocas estão fechadas não é porque eu escolhi assim, é porque profetas vencedores, aqueles que têm cura, muitos deles decidiram que a sua vida pararia na dor. Foi ministrado nesse lugar que nem na mais terrível situação a vida de Jó não parou na dor. Deus está abrindo boca de profetas nesse lugar. A unção da pequena escrava na casa de Naamã está nesse lugar para abrir boca de profetas. Há um namorado que traiu, há a namorada que te rejeitou, há um pai que te tocou indevidamente, há uma sensação de que está faltando tanta coisa. De repente chegaram para você e falaram: você não faz parte mais do hall de funcionários dessa empresa, você não vai ter tempo nem de voltar para sua mesa, pega agora tudo que é seu e você amanhã não mais trabalha nesse lugar. E você se sentiu inadequado. Há uns sonhos em que os anos foram passando e porque eles não foram realizados, a dor foi crescendo no peito. Mas eu quero te dizer, Deus está dizendo: a sua vida não parou aí. O texto não conta, no final desse texto essa criança não deixou de ser escrava, mas a doação dela excedeu a dor dela. A escolha da doação é capaz de curar o seu coração. Queridos, eu poderia dizer que Deus está
derramando um bálsamo nesse lugar para curar o seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus começou a derramar um bálsamo no seu coração de cura quando você começou a escolher a doar. 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 Queridos, olha o que diz esse texto. Lucas 11, versículo 39 a 41. Então o Senhor lhes disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não tem também o interior? Não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Queridos, esse texto fala de limpeza. Eu já vi textos bíblicos falando de limpeza em outras situações, mas a Bíblia fala que Jesus se dirigiu aos fariseus e falou que a cura espiritual, falou que a cura do interior, a limpeza do coração estava na doação. Dê o que está no prato de vocês. Dê um feriado que talvez você sentiria falta. Dê recursos que fariam falta. E quando você estiver doando, vocês serão curados. Queria chamar aqui um jovem. Queria chamar aqui o Cleverton. O Cleverton, ele escolheu doar. Ele tinha uma situação na sua faculdade. Queria que trouxesse um microfone para ele, por favor. E ele teve uma escolha. Ele escolheu doar, simplesmente. Se puder trazer 2 banquinhos também, por favor. Estava no script. Tudo bem, Cleverton? Tudo bem? Oi? Oi? Tá ligado, gente? Outro microfone, por favor. Tentaram calar a voz do Cleverton, mas ele não se calou. Ele foi atrás de outro alto-falante. Como eu sou mais baixinho, eu vou pegar o mais alto para a gente ficar da mesma altura. Minha dor é que eu sou baixinho, mas a minha dor não vai me calar. Oi, Cleverton. Meu Deus. Oi, Cleverton. Tudo bem, cara? Me fala aí um pouquinho, por favor, conta para a galera que está aqui. O que aconteceu no final de ano de 2012, quando você... Qual foi a sua escolha para doar? Na minha faculdade, e faltavam uns 2 meses para terminar. Então eu pensei assim, eu não posso sair daqui sem compartilhar para essas pessoas do amor de Deus. Não posso sair daqui sem evangelizar esse pessoal efetivamente. Então eu, em casa, quando eu estava fazendo trabalho, Deus me deu uma mensagem para eu pregar para eles, e eu pedi licença para o professor e ele me deu um tempo. Então eu preparei uma música de um desenho para ser contextualizado. Contextualizei a música e transformei ela numa música gospel, e eu escrevi a letra da música dentro de envelopes de carta e colei. Falei para eles não abrirem. Então eu preguei uma mensagem para eles também contextualizada na linguagem deles, para que eles entendessem. E então depois que eu preguei a mensagem, eu pedi para eles abrirem o envelope, e conforme eu ia tocando a música, eles iam lendo, e aquilo que estava descrito lá era o que Deus queria falar para eles. Então depois disso, eu fiz o apelo. É uma sala de aula de uma faculdade, tá, gente? Não é leve, não. Ele pregou, colocou o envelope, escreveu a letra. Isso é o que Deus está querendo falar para você, e ele fez o apelo. E o que aconteceu quando você fez o apelo? Então, metade da sala se converteu, levantou a mão, aceitou Jesus. Aleluia! Metade da sala, um jovem. Gente, se falasse assim, porque o povo fala assim, que o único que evangeliza é o doidinho. Sabe aquele que tem a personalidade extrovertida, chega meio assim, não tem vergonha de nada que fala. Quando falaram que o Cleverton tinha feito isso, sabe qual foi a minha reação? Não por capacidade, mas por personalidade.
O Cleverton. Anacleto, sobe aqui por favor. Anacleto é da sala do Cleverton. Essa história não tem nada evangelástico. Tem testemunha. Anacleto, conta pra mim qual foi sua reação quando você viu o Cleverton falando de Jesus. Fiquei com vergonha de mim mesmo. Sério. Porque assim, as pessoas que são do meu grupo de convívio na faculdade sabem que eu sou cristão. Os professores sabem. Mas talvez o cara lá do outro lado da sala não sabia. E o Cleverton, ele chegou, subiu, falou, todo mundo ouviu, cantou, falou da história e aquilo foi eficaz. As pessoas levantaram as mãos, as pessoas se converteram e eu falei, poxa, eu tô sentado ouvindo ele falar, né? E eu poderia estar lá também, poderia já ter feito isso e eu não fiz. A minha estratégia era influenciar quem estava perto de mim, mas e a pessoa que sentava do outro lado? Que às vezes eu não trocava ideia. Então o Cleverton, ele foi muito ousado, ele chegou e falou, simplesmente. Um dia o Cleverton vai estar diante de Deus. E ele não vai usar a desculpa que muitos usam, que a boca fechou na dor, a boca fechou na personalidade. Ele vai falar, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de viver anos com cerca de 50 pessoas. E todos eles ouviram falar sobre o Senhor, porque eu não me calei, porque minha boca não fechou. Apesar de tudo que possa ter acontecido comigo, o Cleverton tem a história dele, ele tem a dor dele. Se ele quiser contar para você, pode perguntar para ele depois, tá? Mas ele disse sim, e ele foi lá, e a profecia saiu, e pessoas foram salvas para a glória de Deus. Cleverton, me fala uma coisa, você estava contando isso para mim agora? As pessoas foram salvas, 17 alunos. Agora, e o que aconteceu com você quando você falou? Então, foi realmente um ponto assim que tudo mudou para mim. Desde aquele dia eu tenho tido várias atitudes como essa, que realmente não faziam parte do meu velho eu. Então, eu transformei totalmente. Queridos, eu estava falando de Jesus na porta de balada no sábado passado. Enquanto eu abordava uma pessoa, abordava outra. Tinha pessoas que eu queria tanto abordar e eu me sentia travado em alguns momentos. E Deus ia renovando a minha paixão por Ele. Deus ia me fazendo ver a dor que estava do outro lado. Em determinado momento, Deus falou algo muito forte com relação a isso que o Cleverton falou, que ele mudou. E Deus falou assim, você está na frente de uma balada, você está vendo pessoas que precisam ouvir falar sobre o amor de Deus, mas você não está aqui para salvar somente essas pessoas. Você está aqui também porque eu estou te salvando enquanto você está nesse lugar. Eu estou salvando você de você mesmo. Eu estou salvando você de ser prisioneiro da sua personalidade. Porque, queridos, eu acho mais fácil estar aqui falando para todo mundo que está aqui do que abordar uma pessoa na rua. Para mim é mais difícil, mas eu não tenho essa desculpa quando eu chegar no céu. Eu estou falando de um CR meu, e a Bíblia e o Senhor estava me dizendo, quando você sair, quando você falar, eu vou te salvar e vou salvar a vida de outras pessoas também. Testemunho do Cleverton, testemunho do Anacleto, meu testemunho. Qual que é o seu testemunho, qual que é a sua história? Queria que o Cleverton ficasse aqui ainda, junto com o Anacleto. Queria que quem aqui reconhece que pode abrir a boca e não tem aberto? Quem aqui reconhece que a sua profecia, a sua mensagem de salvação, o remédio da cura parou em algum momento da sua vida? E mesmo que você esteja no reação, ainda é uma tensão sair para falar de Jesus, ainda é uma tensão abordar uma pessoa na segunda-feira, e você quer que Deus abra a sua boca, você não quer mais ficar calado. Se você se identifica, fique em pé no seu lugar agora. Nós vamos orar por você. Algo novo vai acontecer na sua vida. A sua atitude de ficar em pé é uma atitude que diz, a partir de hoje eu sou um doador de tempo integral. A partir de hoje eu sou um doador que não perde uma oportunidade. Se eu tenho 50 colegas de sala, eu tenho 50 oportunidades de salvação, de cura e de resgate. Eu não vou perder a oportunidade. Se eu tenho pernas, se eu tenho condições de falar, se eu tenho condições de sair, de me locomover, e tem pessoas na porta de uma balada, eu sou responsável, e eu vou até lá, e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Queria que o Cleverton ficasse em pé aqui. Nós vamos estender as mãos para você. Você recebe uma unção de Deus, e nós vamos orar por você agora. Levante suas mãos agora para receber algo de Deus.
Senhor, em nome de Jesus, aqui junto com o Cleverton, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me salvado quando eu tenho escolhido doar. O Senhor tem salvado o Cleverton quando ele tem escolhido doar. O Senhor salvou, Pai, tem salvado aqui o Lucas quando ele recebeu e decidiu ouvir que uma atitude nova ele poderia ter. E ó Deus, continue nos salvando em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero pedir para que os teus filhos agora recebam agora algo novo da parte do Senhor. E Deus, nos colocar de pé não é simplesmente um pedido para que o Senhor abra a nossa boca, mas é também um pedido de perdão por todas as vezes que olhamos para a dor, por todas as vezes que nós permitimos que a nossa boca fosse fechada. Foi uma escolha, não foi uma única opção que tínhamos. Nós tínhamos a opção de nos alegrar no Senhor, não nos alegramos. Tínhamos a opção de olhar para o outro e não olhamos. Tínhamos a opção de falar e não falamos. Tínhamos a opção de falar de Jesus. Senhor, que não morra mais uma pessoa sem que a gente tenha falado de Jesus para ela. Senhor, se tivesse acontecido a tragédia de Santa Maria aqui nesse lugar, eu como pastor de jovens, eu não poderia dizer que eu tinha feito tudo para salvar. Mas também eu peço que o Senhor me salve, Pai, de toda a minha omissão. Ó Deus, que o Senhor salve os meus queridos de toda a omissão. Que o Senhor nos cure, nos perdoe e nos conduza para um novo tempo, para a glória do Senhor. Nos liberte da timidez. Eu expulso agora o espírito do medo. Eu expulso agora o espírito que prendeu na caverna, o espírito que silenciou a voz de Deus. Eu silenciei agora em nome de Jesus o espírito das trevas que fechou bocas por causa da tristeza. Senhor, em nome de Jesus, há muita tristeza que veio porque olhamos muito para nós mesmos, mas decidimos olhar para o Senhor, decidimos ser salvos pela cura do Senhor, pela Tua palavra que nos leva a atitudes novas. Senhor, nós vamos falar do Senhor amanhã. E Deus, nós não vamos deixar de abordar uma pessoa por timidez. Nós não vamos deixar de abordar uma pessoa por focar em nós. Nós vamos olhar para Ti. Nós vamos escolher falar. Nós vamos doar. Não é sobre nós, não é sobre conforto, não é sobre o que queremos, é sobre doação, é sobre fazer o que o Senhor fez. E nós vamos andar nas pegadas do Senhor. Senhor, ministra a Tua cura agora sobre o Teu povo. Que bocas sejam abertas agora em nome de Jesus, porque há uma escolha de doação. Senhor, em nome de Jesus, inaugura um tempo novo no coração de cada um que aqui está. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que algo novo já aconteceu para a glória de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Ser doador além da sua dor. Você tem todas as possibilidades de alcançar os lugares mais altos. Se você foi vítima até hoje, a partir de hoje você não será mais em nome de Jesus. Porque você pode ter sido vítima em algum tempo, mas você não pode escolher ficar nesse lugar a vida inteira, porque a vida continua e Deus tem coisas novas para você. Terceiro, escolher ser um gigante espiritual, apesar das suas limitações. 2 Reis 5:3, uma menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Uma menina. Agora tira o fato dela ser talvez alguém sem muitos privilégios, sem a sua liberdade completa. Estamos falando de uma criança. Quem dá ouvidos para uma criança numa atitude tão séria? Porque afinal as crianças são fantasiosas. Afinal as crianças, elas são cheias de ilusões. Elas acreditam que tudo pode ser diferente, enquanto muita coisa para os olhos de muitos adultos não pode. E aquelas pessoas ouviram uma criança, sabe por quê? Porque era uma criança que sabia onde Deus estava. Era uma criança que tinha um relacionamento com Deus. Era uma criança que já tinha vivido histórias com Deus, sabia de um profeta que curava. Não era fantasia, era real. E ela falou com autoridade, ela se tornou um gigante, porque se relacionava com Deus, porque sabia o que Deus podia fazer. Deus está tornando crianças em gigantes nessa noite também. Deus está se tornando crianças em gigantes espirituais para a glória de Deus. Porque tem pessoas hoje escolhendo olhar para a grandeza de Deus. Eu olho aquela multidão de pessoas, às vezes
Parece que somos impotentes, mas nós sabemos aonde Deus está. Está aqui dentro. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O poder do Evangelho tem poder para salvar. Eu sei em quem tenho crido, e aquele que prometeu é fiel, e Ele vai salvar. Aqui não tem meninos espirituais, tem gigantes espirituais pela fé. Você agora vai escolher o que Jeremias escolheu. Quando ele ouviu a voz de Deus, nunca mais diga que você é uma criança, nunca mais diga que você não sabe falar, nunca mais diga que você não sabe o que fazer. Abra a boca, eu vou falar por meio de você. Eu vou derrubar grandes estruturas, que foram estruturas das trevas por meio de você. Foi o que Deus falou para Jeremias. E eu vou edificar por meio da sua vida as grandezas de Deus. Quem recebe essa palavra, levante sua mão. Receba em nome de Jesus. Gigantes espirituais. Quarto, entregar o amor real, independente da resposta. A única opção de quem tem tudo. 2 Reis 5, 10 e 11. Agora vamos para Eliseu. Qual foi a atitude dele? Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo, e oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão no lugar doente, e me curaria. As pessoas são importantes. Queridos, agora a partir daí tem um erro. Isso aí é o que eu coloquei para você. As pessoas são importantes, e por isso a mensagem tem que ser entregue da melhor forma possível, mas a resposta é decisão de quem recebe. Eliseu fala assim para Naamã: Naamã, ele não fala nem com Naamã, fala para o empregado dele, vai dizer para o Naamã que ele tem que ir para o rio, que ele tem que mergulhar 7 vezes naquele rio, que é sujo, se comparado aos rios da Síria. E ele manda ele mergulhar 7 vezes. Ele falou: eu achei que ele ia sair. Queridos, fala a verdade, o que nós vamos dizer? As pessoas estão curtindo o carnaval, a gente vai chegar e falar assim: ei, eu vim para falar de Jesus para você. Hã? Quê? Eu já ouvi muitas vezes: até aqui vocês nos encontram? Então, existe um Deus que enviou o seu Filho, que te amou. Ele te deu vida completa, uma vida muito maior do que qualquer tipo de prazer que você pode ter nessa vida. Ele deseja curar o seu coração, Ele deseja te salvar. Esse Filho morreu por você, ressuscitou. Se você crê em Jesus, seus pecados serão perdoados e você será salvo. As pessoas vão dizer o quê? O que elas vão dizer, eu não sei. Naamã, no primeiro momento, ele disse não. Mas a resposta de quem recebe não é escolha sua. Quantas vezes nós não falamos por causa da resposta que iríamos receber? Você não vai pensar na resposta. Elas são importantes, mas você vai pensar na mensagem que pode salvar. Entrega a mensagem de Deus e o resto é com o Senhor. E a escolha não depende de você. Você vai entregar a mensagem e o Senhor vai fazer aquilo que Ele encontrar espaço no coração de quem receber. Amém? Nunca mais se cale, porque alguém pode dizer não. Talvez a história mostra aqui que Naamã falou mergulhar 7 vezes, o que é isso? Mas depois alguém falou para ele: por que não? Queridos, quando eu estava falando com outra pessoa na fila de uma balada, sabe o que ele falou para mim? Eu estou aqui para entrar na balada, mas eu sou empresário. Falou desse jeito: eu tenho dinheiro, eu tenho a minha religião, eu sou devoto. Por favor, não ore por mim, porque eu não preciso. Se ele acha que não precisa, é uma decisão dele. Mas quem tem a mensagem não pode se calar. Não pode. Conheço o testemunho do Mateus. Ele viu os jovens entrando em São Luís do Paraitinga. Ele ficou constrangido, mas mesmo assim ele pulou o carnaval. Mas depois ele não conseguiu fazer outra coisa. Ele veio para esse lugar no sábado seguinte, descobriu que a galera que estava aqui, a galera que estava em São Luís. Ninguém conversou com ele, mas hoje ele é um filho de Deus. Nem sempre o não é não. E você pode escolher entregar a mensagem de Jesus. E por último, obedecer até o fim e viver a dor sobrenatural. Então Naamã desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia,
como a de uma criança. Amém? Ir até o fim. Ir até o fim. Eliseu foi até o fim. E quando aquele homem escolheu obedecer o que Deus disse, ele viveu a cura sobrenatural. Que você possa ir até o fim, que nada te desanime. Entregue. Você não está nesse tempo de férias. Você é um enviado de Deus. Você tem uma agenda do alto. Ele te escolheu, Ele te enviou. Vá até o fim e obedeça. E o milagre de Deus vai acontecer. Milagre sobrenatural. Eu contei de algumas coisas que aconteceram como saímos para falar de Jesus. Negativas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Daqui a pouco a gente começa a conversar com um jovem que acaba de encostar o carro. Depois de 15 minutos de conversa sobre Jesus, sabe o que ele diz? Eu não vou entrar nesse lugar, eu vou para minha casa agora. Entrou no carro e foi embora. Daqui a pouco alguém chega, olha para a lata de cerveja, joga a lata de cerveja no chão. Talvez já tenha alguém que já tenha se convertido por causa dessa ação. Algumas pessoas ali se converteram, que nós soubemos na hora. Nós vamos até o fim no que Deus nos mandou. E você vai falar de Jesus crendo que Ele vai salvar. E o milagre sobrenatural vai acontecer. Alguns dos que você encontrar naquele lugar se tornarão pastores, se tornarão missionários, se tornarão plantadores de igrejas. Vão ser novos doadores para a glória de Deus. Alguns deles estarão ano que vem aqui com a gente para celebrar a vida com Jesus. E alguns estarão em outras igrejas, porque eles não vão conseguir ficar sem dizer sim para a mensagem de Jesus. Porque a doação que fazemos, ela é sobrenatural. Ela é do Espírito Santo de Deus. Qual que é a sua reação ao convite de Deus para a vida? Ao que acontece à sua volta? A promessa de Deus que Ele vai com você? Aquela menina escrava na casa de Naamã, ela conhecia alguém muito perto que tinha lepra. A reação dela foi: eu não posso ficar calado enquanto eu tenho cura. Eu não posso ficar calado enquanto Deus pode curar. Que essa seja a sua reação nesses dias. A palavra de Deus diz, eu quero concluir esse tempo com esses textos. João 20, 21. Paz seja com vocês. Assim como o Pai os enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vão, mas não vão sozinhos. Veja além da dor, veja a doença por trás das conquistas. Vá até o fim, mas não vá sozinho, porque vocês receberam o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. É por meio dele que a nossa fé começa. Você está aqui porque um dia começou por causa dele, mas ele quem aperfeiçoa o seu nível de doação, a sua qualidade de vida espiritual é com ele. Você acredita nisso?